Continuação do jogo da discórdia parte 1 que já foi postado aqui no canal. Se ainda não viu, dá uma olhadinha lá. Bom vídeo e agradeço por assistir. Deixa eu escolher a placa primeiro. Escolher manipuladora. Não é manipuladora, controladora, vou botar na Alina. Não é pessoal, e sim do jogo. A Alina, como uma pessoa fora da curva, fora do normal. Geral gosta, cativa todo mundo tem um carinho. Só que às vezes eu a vejo ela vendo algumas situações que não diz respeito a ela diretamente, né? E daquele momento ela tentar controlar e se colocar ali como fator principal para tentar entender de uma situação que ela não faz parte, né? Ela não é nem a protagonista, nem a antagonista, nem a figurante, nem nada. É só uma passageira e querendo se colocar. Eu não vou precisar dar exemplo, mas já pesquei vários momentos dela assim, então eu acho a Alina controladora, querendo controlar aquela situação, mas como eu não tenho controladora, vou colocar a manipuladora só sobre isso. Que o Ratinho já tinha conversado, já resolveu. Eu acho que eu não sou necessariamente controladora nesse lugar e nem acho que eu me envolvo em situações que eu não estou envolvida, porque eu acho que como a gente está dentro de uma casa, num jogo, eu me coloco dentro desse jogo, me envolvo sim com as situações e talvez quando eu faça esse movimento, seja o meu movimento de me envolver dentro de uma situação na qual eu me vejo atravessada, seja porque diz respeito a outras pessoas que estão próximas a mim e porque isso de alguma forma venha a me afetar também. Ok. Posso ir, Tadeu? Vai lá, pé. Eu vou espetar o Barão Bissoli. Não tem outro a palavra, mas essa é a que mais chega mais próximo do que eu tenho pra falar. No último jogo Traidor, desculpa. No último jogo da discórdia, ele de fato teve um posicionamento, ele mesmo falou, e ele se posicionou, né? E numa conversa ali no sofá, ele falou, pô, eu me posicionei, tava me sentindo um pouco aéreo no jogo, e eu tive um posicionamento, e agora eu tô com vocês. Ele usou algumas palavras do tipo, ele mesmo pode falar sobre, não sei exatamente o que ele falou, mas, pô, ele falou assim, de fato, eu tô com vocês agora, me posicionei, enfim. Ele tem total direito de mudar o posicionamento dele, com quem que ele quer jogar, ou quem que ele quer deixar de jogar, mas ele de fato, também surpreendeu a gente, colocando o Pedro diretamente no paredão, sem chance de bate-volta. E eu, Paulo André, senti que isso foi uma traição. A palavra é muito forte, mas foi uma traição por não... Ele tem abertura para juntar a gente e falar, pô, rapaziada, seguinte, como ele falou ontem, não me sinto acolhido por vocês. Eu ouvi dizer que vocês estão pensando e que, sei lá, de alguma forma... O que não aconteceu, você pode ter entendido errado, mas de fato não aconteceu, eu tô falando por mim, não sei pelos outros, tô falando por mim, não aconteceu por mim. Tem abertura para falar, não me sinto acolhido, o que eu acho que também que não é uma verdade, pelo menos comigo, a gente tem uma relação muito forte, não tem profundidade de conversa, mas a gente tem uma identificação. Com o Pedro você já se abriu com o Pedro, com o DG você já se abriu com o DG, com o Arthur você já se abriu com o Arthur. Então acho que você tinha total abertura para falar com a gente, pô, rapaziada, não me sinto acolhido, tem isso, então, mano, não quero jogar com vocês, falei aquele dia, mas não tô afim, então de fato vou pular o muro de novo. E você não fez isso, você simplesmente pulou o muro e atirou pro nosso, indicou o Pedro, então de fato eu senti que do meu lado meio que traído, assim, dessa maneira. Beleza. A resposta é a seguinte, igual, realmente, todas as pessoas que antes eu votava foram saindo, então chegou um momento que eu gostava de todos, e no caso, o voto da semana passada, que seria votar no Eli, que eu já falei alguém que eu gosto, era pra proteger o Gustavo, que é alguém que, antes de falar de grupo dos meninos e tal, eu tava com ele. Eu tive uma aproximação muito bacana com ele, sobre jogo, sobre outros assuntos. Então, assim, e depois disso eu parei para pensar, porque aqui acontece muita coisa durante a semana. E assim, eu analisando todas as pessoas que eu gosto muito, que tá funilando o jogo, eu tenho muito mais liberdade, aconchego em conversar com as meninas do que às vezes com você. Um exemplo, quando a gente vai tirar foto no feed, eu tenho muito mais liberdade em chamar as meninas para tirar e tal, e vocês têm muito mais liberdade para tirar foto entre vocês, entendeu? Então, assim, por isso que
eu quero reconhecer outra vez um equívoco meu de quando eu falei, pô, eu escolhi um lado. Na verdade, eu escolhi proteger o Gustavo. Então, venho aqui falar que eu me equivoquei, entendeu? Não, total. Sim, e temos muita aproximação e tal, mas não é profundo, como você acabou de falar. Mas tem um carinho muito grande por você. Não, irado a sua posição, a gente até comentou aqui pro fato de você se reconhecer, mas de fato, tipo, a partir do momento que você senta e fala, pô, tava me sentindo aéreo e me posicionei e agora estou com vocês, a gente não espera que você vá pegar o líder e indicar uma pessoa que você fala que tá junto. Mas o que acontece? Uma coisa que eu aprendi aqui no BBB, relação de jogo e relação interpessoal. Se eu mantivesse estar com vocês, seria muito mais relação de jogo, de votar junto. Coisa que eu tenho muito mais relação pessoal com elas. Então ficaria muito contraditório eu votar com vocês e ter uma relação pessoal com elas, entende? Sim, total. Então por isso que, tipo, caiu a ficha e eu acabei tendo essa decisão. Em Deus. Beleza? Posso ser a próxima, Tadeu? Pode, Nath, vai lá. Licença. Acredito que sempre, né, Tadeu? Eu acho que eu nunca vou nas mesmas pessoas e hoje, infelizmente, eu vou ir numa pessoa que muitas pessoas já foram. Vou dar manipulador pro nosso amiguinho Arthur. Arthur é uma pessoa que eu me identifico muito aqui dentro, principalmente pela trajetória, por a gente ter opiniões muito fortes e às vezes essas opiniões não serem tão bem interpretadas. Só que a questão do manipulador pro Arthur, eu sinto como uma forma estratégica. Tem muita coerência no seu jogo. Acho você muito assim, não pode usar aquela palavra, né? Mas eu acho você muito bom no que você faz. Você é muito top. Só que, por exemplo, vou citar algo que aconteceu. Acredito que nenhuma verdade absoluta. Eu não sou dona da razão, assim como ninguém aqui é. Acredito que eu possa sim falar as coisas do meu ponto de vista a partir do que eu vejo e do que eu escuto. Principalmente por eu ser muito próxima do Lucas e o Lucas ter muita liberdade para falar completamente tudo comigo. Acredito que sim, que eu fiquei muito à parte do que aconteceu relacionado ao Lucas. E ontem, principalmente quando você quer colocar ele numa situação altamente difícil e delicada dentre os meninos, porque até então eu entendo o Pedro estar magoado, estar chateado por ser indicado, até por causa das aproximações, até por causa da aproximação de ambos. Mas aí quando você tenta trazer o Lucas como uma pessoa, né, altamente traidora, isso e aquilo, por simplesmente sondar, e eu entendo também a sua decepção, eu entendo também a sua decepção e entendo também a sua mágoa. Acredito que eu no seu lugar sim também talvez me sentiria ferida, mas eu também acho que não é só o seu ponto de vista, igual você quis colocar ele só por causa que realmente os meninos já estavam eufóricos com ele. Você aproveitou um pouco dessa situação para já colocar um pouco também da sua tristeza e frustração ali e colocar ele numa situação ainda mais delicada ainda. E eu não achei legal, e principalmente quando você fala, mas você não sabe as outras páginas. Eu não preciso saber de outras páginas, eu preciso saber exatamente do que eu vejo. Até porque eu não sou uma máquina para estar aqui como as câmeras vendo tudo. Eu sou uma pessoa digna de erros e de falhas, assim como qualquer outra, e assim como o Lucas mesmo. E acredito que a partir do que eu vejo, do que eu escuto, eu posso sim me posicionar. E quando eu digo que em momento nenhum ele foi fazer uma artimanha, foi fazer uma estratégia, criou ali um contexto gigantesco para poder votar no Thiago, porque eu participei de cada detalhe. Ele virou e falou, eu tenho essas opções, eu vou saber quem as pessoas vão votar. Acredito que ele foi um pouco infeliz até em usar o meu nome ao chamar o Eli, mas independentemente dele ter sido um pouco infeliz nesse quesito, acredito também que ele não foi uma pessoa ardilosa em pegar e criar uma artimanha para votar no Thiago, porque ele estava no pensamento como uma possibilidade. Então a gente conversou, eu já estava por dentro do que estava acontecendo, era uma possibilidade, ele queria verificar qual seria a real contagem dos votos, para que ele não tivesse o voto dele aqui jogado fora e tivesse um posicionamento dentro do jogo. Mas logo depois, quando chegou na festa, assim como chegou na festa e aconteceu o fato de você simplesmente mudar
mudar o seu pensamento por algo que aconteceu relacionado a mim, e você fala, não vou voltar na Natália, etc., por causa disso e disso e disso, você teve seus motivos, ele também mudou o pensamento dele na possibilidade, porque não era certeiro, era uma possibilidade de votar no Thiago. Ele mudou essa possibilidade, por quê? Por causa de você, pelo carinho que ele sente por você, por querer estar ao seu lado. Então acredito que assim, você é uma pessoa assim bacana, mas às vezes você manipula assim muito as palavras, tentando se sobressair. Não acho isso errado, acredito que aqui dentro da casa é isso mesmo, porque a gente precisa sobreviver, mas eu acho assim que você deveria ter um pouquinho até de cuidado. Outro fato também que eu levanto, e já falei isso inclusive com você, você virou pra Laís e falou assim, eu já fui em 3, vamos ver. Já fui em 3, já bati em 3. Então você falou isso. E depois eu expliquei pra ela. Não importa o que você falou. Não, lógico que importa. Não importa o que você falou. Porque você aqui disse várias vezes que não importa qual era a decisão do Lucas. Importa o que ele fez. Então, o fato do que ele fez é o que tá importando. Então, é isso que tá importando aqui também. Você bateu e falou, eu já bati em 3. E por que eu falei isso? Mas foi o que eu te tá tirando de disse. contexto. Arthur, com licença, gente, por favor. Arthur, deixa a Nath terminar e você vai ter seu tempo para responder. Indiferentemente, você falou, e eu falei, Arthur, só tenha cuidado com a sua arrogância e prepotência. Não é porque eu e você fomos em 3 que a gente vai no 4º, no 5º e vamos voltar. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala e se posiciona aqui dentro. Então, é somente isso. Como eu digo, não é nenhuma tipo crítica, na verdade eu acho que é até um toque. Acredito que você ser manipulador aqui dentro é uma estratégia sim boa, porque você não faz isso, como Lina falou, uso até das palavras dela, de maneira nenhuma incumbida, escondida de ninguém. Você é muito transparente nas coisas que você faz, mas quando é com os outros, você, tipo assim, tenta amenizar um pouco, entendeu? Porque com você ameniza e com o outro você pesa mais. Ontem não achei bacana o que você fez, principalmente com o Lucas, e principalmente por você gostar tanto dele, eu acho que você poderia ter deixado a situação do Pedro com ele, etc., ficar aflorada e depois, em outro momento, chamar ele de canto e conversar com ele. Posso falar, Tadeu? Fica à vontade. Pode falar, Arthur. Bom, primeiro que você está falando sobre manipulação, você está manipulando uma situação que da maneira... eu falo do que eu vi. Vamos lá. Primeiro o seguinte, ele não foi, como eu já disse no meu momento de fala, ele não foi lá ver quem as pessoas iam votar. Ele foi lá e disse quem ele gostaria. Ele mesmo já falou. Ele chegou, ele foi saber com quem... E depois de perguntar... Tadeu, agora é meu momento de fala, Tadeu. Depois de perguntar e saber, ele disse, eu prefiro ir com o Thiago até o momento, antes de vocês terem a conversa na festa. E nós somos seres humanos, ninguém aqui tem uma verdade absoluta e todos aqui temos o direito, sim, de mudar de opinião e não só mudar, o tempo todo. Assumir que erramos. Podemos, não, nós Ok, podemos. Nath, agora eu peço que você deixe o Arthur concluir a gente pode mudar de ideia o tempo inteiro. Isso eu falei pra ele, o problema não é ele ter mudado de ideia, o problema é ele não ter vindo falar comigo que ele mudou de ideia. Mas esse é o meu momento de fala, Natália. Pô, Tadeu, não dá pra falar. Não consigo falar, pô, você falou pra caramba, Vamos lá, Nath, por favor, Arthur, vai lá. O problema não é ele mudar de opinião, ele pode mudar de opinião. Isso não é nenhum problema. O problema foi ele não ter vindo falar comigo em nenhum momento. Bem. Eu fui falar com ele na cozinha sobre isso. Lucas, não sei se ficou claro pra você sobre o que eu falei do PA. Em nenhum momento eu quis dizer que 20 mil reais não era importante pra alguém. Tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Eu falei com ele ali, eu e ele. Quando a discussão foi lá pra sala e tomou uma outra proporção, todo mundo estava falando. E quando eu fui te interromper, ali eu falei, Natália, você não sabe do que você está falando, você não sabe de todos os acontecimentos. A gente tinha um combinado, um acordo. Tudo bem, e eu simples sabia assim. do acordo. E com relação ao fato dele ter falado, sondado, é o seguinte, o que eu acredito é, quando a gente quer falar sobre jogo com alguém, a gente chama a pessoa e a gente fala, mano, vamos falar sobre isso aqui? Vai pra um lugar, vai pra academia e conversa. A maneira como ele fez, chamar o Eli, falar que você tá chamando ele, quando chega ele, chega lá, finge que tá mexendo nas roupas pra falar, isso é uma coisa que me incomodou. Se você não tá fazendo nada de errado, por que você tá fingindo algo? Esse é o lugar, esse é o lugar que eu achei estranho. Esse é exatamente o ponto. Com relação ao ponto que você falou, que eu disse pra Laís, que inclusive eu já tinha conversado com a Laís ali, e segundo ela, ela tinha entendido. Mas a gente tá falando sobre o fato, igual você falou com a Slow. Exatamente, sobre o fato. Eu só respondi ao que ela me falou. Ela falou sobre aguentar a consequência. Você falou, já bati em 3. Então, exatamente. Beleza, eu falei, já bati em 3. Só que em várias outras conversas que eu tive, Mas a gente tá falando sobre esse foco, assim como tá no meu momento de fala, tá no meu momento de fala. Quando a gente quer falar sobre jogo com alguém, a gente fala, mano, vamos falar sobre isso aqui, vai pra um lugar, vai pra academia e conversa. A maneira como ele fez, chamar o Eli, falar que você tá chamando ele, quando chega ele, chega lá, finge que tá mexendo nas roupas pra falar, isso é uma coisa que me incomodou. Nath, por
por favor. Em nenhum momento eu disse que eu era invencível, que eu podia bater em qualquer paredão, que eu ia voltar, que eu nunca ia sair do programa. Em nenhum momento eu disse isso. Só que aqui dentro a gente tem que se apegar em algumas coisas. Eu, infelizmente, fui no paredão 3 vezes e graças a Deus e graças ao público que votou muito, eu voltei. É a única coisa que eu tenho pra me apegar. Então, quando ela vem me alfineta e fala assim, que você aguente as consequências agora, tem ela pra falar sobre consequências. Eu aguentei um monte de consequências na minha vida o tempo inteiro. E quando eu entrei aqui, eu aguentei várias consequências. Então, a minha resposta foi diante do que ela falou pra mim. Eu não virei do nada pra ela e falei assim, eu já fui em 3 paredão, vamos ver quem vai. Vamos eu e você. Em nenhum momento aconteceu isso. Já te Nenhum disse. momento aconteceu. Só pra gente finalizar esse assunto Mas eu te pedi da Laís. desculpas quando eu falei das consequências, eu te pedi desculpas ali. Isso, eu também. Eu achei que você tinha entendido Agora, que eu te expliquei mas dos eu 3 só- paredões, Sim, o que eu tinha falado, e você levantou esse tema aqui de Só novo. falando O aqui, que eu queria só expressar isso pra você, que finalizando você esse assunto falou da isso, Laís. entendeu? Mas a Você gente falou, tinha já voltei conversado de lá e vez. você disse que tinha entendido, Laís. Inclusive, Só você chorou finalizando- lá. Só finalizando. Porque não foi por o causa assunto da Laís. disso. Já Não foi por causa disso, foi outra coisa. Não, mas você Só disse... toma Nada a ver com esse cuidado. assunto. Você disse que você tinha Nada entendido. a ver com esse assunto. Você não disse que tinha entendido? Nada a ver com esse assunto. Você disse eu ou não entendi disse? outras coisas que tu falou. Não, das você não entendeu consequências. sobre o negócio dos Das 3 paredões? Você não consequências. entendeu? Você falou que tinha se apegado a isso. As consequências. Você não As entendeu por que eu consequências. falei dos 3 paredões? Lá, quando eu te expliquei? Agora, Eu continuo só achando que de vez em finalizando. quando você usa isso. Só Eu finalizando continuo achando sobre que você isso. usa isso de A vez em gente já quando. conversou, eu já te disse, só toma cuidado com essa autoconfiança. Finalizando o assunto do Lucas. Eu entendo você estar magoado, mas quem sou eu pra cobrar o que eu quero do outro? É o que eu disse, já disse Não é o que até eu pra quero, outras é o que foi pessoas. combinado. É o que foi combinado. Não só o não que é é o que eu quero, combinado, foi é o que eu combinado. quero, o que eu espero. O que você espera, o que você quer, são expectativas suas. Não, não, Aqui não, eu tô foi pra um combinado. simplesmente Eu postar falei a pra minha ele o que eu postura. esperava dele E é isso, e ele Tadeu. falou pra mim o que ele Obrigada. esperava de mim. Ele virou pra mim e disse, eu espero nunca me decepcionar com você. Tudo Eu falei, bem. você não vai se decepcionar porque meu jogo E é você se coerente. decepcionou E ele disse, por quê? Porque ele e não ele foi disse, até você, não, mas e ele ele em disse, momento eu só nenhum quero que você tramou seja algo pra leal você a mim. ou pra o Thiago. O que foi? Eu estou falando que você se decepcionou com ele. Porque ele quebrou um combinado. Porque ele simplesmente não foi até você falar o que ele estava pensando. Exatamente, Ok. exatamente. Ok, mas ele não Exatamente. quebrou combinado Ele não foi nenhum leal, com você você. sentiu assim. Ele não Mas eu votou não no votei no Thiago, Thiago, ele cara. não Uma questão sobre articulou votar ou não nada. votar. Pô, mas que combinado é esse que eu não Ué, vou? Ele uma não questão de que quebrou. a gente- É o que eu tô te a gente falando. combinou A de sua noite. expectativa está E frustrada proteger as diante pessoas do que a que gente você combinou. faria. Era a Jô e o Thiago. Não diante do que ele fez, O que a gente entendeu? combinou de noite não É muda o isso. que aconteceu Muito antes. obrigada, Cara, mas- Tadeu. Eu acho. Ô, Tadeu, só porque meu nome foi citado, quando eu fui chamar o Eli, tinha um monte de gente na mesa. Eu poderia chamar, Eli, vamos lá fora conversar? É isso. Ou, pô, Eli, Nath te chamando. Bicho, vocês estão Faz muita Vocês estão diferença. transformando um ele chamado, uma coisa brinca assim, maquiavélica. normalmente, por eu Foi conhecer, brincadeira, pô, Eli, Nath te eu chamando pra gente entendo. conversar sobre jogo. Pô, o próprio Para de Eli achou transformar estranho. O próprio Eli achou Pô, mas estranho. tá, se ele achou estranho, tudo bem, ele tem o Então, direito foi só eu disso. que achei, eu pô. achei que foi uma brincadeira, pô, Ah, o não Eli foi uma brincadeira. Assim, pô, foi A gente já realmente- conversou várias vezes sobre o realmente foi jogo. muito triste Várias isso vezes que eu a gente, fiz. várias vezes a gente Realmente- conversou sobre o jogo e a gente Isso quando é queria traído. falar só eu e você, Pô, o você que acha a gente que foi fala? traído? Pô, irmão, vamos lá na academia, vamos lá fora, vamos falar. Não é assim que a gente fala? A gente nunca cara. fingiu que tava fazendo uma coisa Pô, que E Tudo bem, outra mas não foi coisa, maquiavélico isso, ele pô. brinca assim Pelo com a amor de Deus. gente. Então, por eu conhecer ele e por eu saber que ele é uma pessoa que brinca assim, eu não levei isso na maldade. Foi o que eu Exatamente, disse. cara. Para as pessoas Pelo amor de isso Deus. pareceu infeliz. Mas eu, por conhecer, conviver e principalmente conversar muitas coisas com ele, eu entendo que não foi por maldade. E quando eu digo que ele não articulou, porque desde antes, até de conversar com ele, a gente já estava conversando há muito tempo sobre as possibilidades, porque realmente o jogo tá afunilando. Aqui tem pessoas que a gente ambos gostam muito e a gente estava falando, tais pessoas a gente não votaria. E aí aí ele simplesmente foi perguntar e depois ele falou, não, porque eu gostaria. Ele teve a conversa com você na festa, o pensamento dele mudou. Tanto que ele chegou pra mim e falou, Nath, ó, meu voto vai em tal pessoa. Aí ele foi O jogo dele certeiro. era comigo, porque Nath. então era A gente tinha possibilidade. combinado, era eu e ele, Independente, todas as ele nossas não conversas. fez nada pra quebrar. Ele simplesmente Tá bom, essa é a pensou. sua opinião, a minha opinião é Aí, outra. Ok. exatamente. Ok, a Nath começou esse tema, ela terminou e já ouvimos bastante. Eli, para encerrar o jogo da discórdia. Então, ó, pra mim, a minha situação, não de vocês com o Lucas, a minha situação com o Lucas tá resolvida. Eu não vou usar a flecha pra dar pro Lucas da forma como eu me senti, que ele já sabe da forma que eu me senti. Eu vou usar a flecha medroso hoje, em relação ao último jogo da discórdia também, na Jess, mas é só entre eu e você. Eu vou explicar por quê. Algumas vezes, todas as vezes que nós conversamos sobre o jogo, você sempre me colocou num cenário de medo, onde eu teria medo de falar, medo de me dispor com outras pessoas e sempre usar Natália e você. Isso foi várias vezes que aconteceu, né? Hã? Eu também. Não, sim, muitas vezes.
E vou falar como me senti no último jogo da Discord. Naquela semana, na semana passada, você teve inúmeras situações, algumas situações com algumas pessoas específicas aqui, que foi vivenciadas e vistas por todo mundo. E mesmo assim, você preferiu no jogo da Discord fazer o que eu fazia com você. E quando a gente conversou há 4 semanas atrás, você pode perceber que eu tive uma mudança de comportamento muito grande. Então, todas as vezes que nós conversamos, eu sempre falava, eu concordo com você. Eu concordo com o que você está falando. E me senti exatamente no mesmo ponto da semana passada. Que, ao invés de você puxar pessoas que você tinha realmente tido uma situação, você usou uma situação que não foi com você e que mais cedo, nós 3 estávamos conversando no gramado, eu já tinha explicado, colocado para você meu ponto de vista, você já tinha falado também sobre isso e parecia que você tinha entendido, junto com o Vini, até a Natália participou de parte da conversa e mesmo assim, eu me senti exatamente no momento que você apontava para mim, como tendo medo de me dispor, naquele momento que você também, a mesma coisa, tinha outras coisas para falar de outras pessoas que todo mundo sabe. Então, me senti na mesma posição. Por isso, eu estou colocando essa flecha em você. Tá. Agora, só para completar, mas já vi muitos movimentos seus, inclusive hoje, quando você falou aqui com o Scooby, ontem na discussão, alguns outros momentos que não tem a ver com isso. Então, essa flecha é só entre nós dois sobre o que nós conversamos e a gente traz até hoje. É só isso. Tá. Confesso que sim, sou medrosa, assumi isso inclusive no meu discurso quando eu estava no paredão. Tenho muito medo mesmo de muitas das coisas que acontecem aqui porque eu não quero sair. Mas eu não escolhi você no jogo porque eu estava com medo. Escolhi porque eu não quero ficar repetindo as mesmas pessoas como algumas pessoas fazem aqui dentro. Porque eu quero toda semana ter a possibilidade de ter algo para falar sobre alguém aqui que não são pessoas que estão tão próximas a mim. E quando eu disse para você que você vota em mim ou na Natália é porque você fez isso várias vezes. E isso significa que aqui dentro da casa existiam outras pessoas. Inclusive no paredão que você... É minha vez. Inclusive no paredão que você votou em mim e não no Arthur, você falou assim, mas o quarto ia votar no Arthur e eu não queria votar no Arthur porque o Arthur estava próximo. Mas aqui na casa não tinha só eu e o Arthur pra você votar. Tinha eu, o Arthur e mais todas as outras pessoas. Então foi isso que eu justifiquei. E você dizer pra mim que a gente conversou aqui no gramado e estava resolvido, não é justificativa, porque você conversou lá com o Lucas e chegou aqui no jogo da Discord e chamou ele. Então se você quer ser coerente com o que você está colocando, você também tem que ser coerente com o que você faz. Eu não acho que o fato de eu ter te chamado ali é sobre a gente ter resolvido aqui, não. É porque naquele momento eu precisava me posicionar e eu não queria repetir PA ou qualquer outra pessoa que eu já tinha chamado no jogo da Discord. Foi só isso. Posso falar? Posso dar? Eu não falei que a gente... Pode concluir, ele. Eu não falei que a gente resolveu, até porque eu não tinha nada para resolver com você. Minha situação era com outras pessoas. Com relação ao Lucas, a minha decisão de colocar, expor aqui a situação, não foi porque já tinha resolvido. Foi porque eu realmente queria deixar que o grupo dele soubesse o que tinha acontecido. Foi estratégico da minha parte, todo mundo saber. Tá? Em relação ao seu voto, o voto do Arthur, a gente está falando da segunda semana. Muita coisa mudou. Outra coisa... É só isso mesmo. Tá bom. Não, porque eu ia falar demais. Obrigado, Eli. Obrigado. Vamos fazer um balanço final do jogo da Discord? Vamos passando com a nossa câmera para eu fazer uma contabilidade. Arthur levou 4 flechas de manipulador. Eli levou uma flecha de medroso. Gustavo, uma flecha de manipulador. Jesse, uma flecha de medrosa. Depois temos Lina com 2 flechas de manipuladora. Lucas com 3 flechas de traidor. E Scooby com uma flecha de manipulador. Muito bem. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Amanhã a gente se fala mais uma vez para dar adeus a um de nossos amigos. Até amanhã. Um beijo. Tchau, Tadeu!